Irmãs e irmãos que celebram conosco pela Conecta TV nessa tarde de segunda-feira. A primeira leitura nos mostrou o quanto uma mentira, uma calúnia, gera a morte, destrói. E hoje, nessa sociedade em rede, quantas mentiras, calúnias são disseminadas pela internet, quantas fake news, ou seja, falsas notícias. E nós muitas vezes entramos nisso e compartilhamos falsas notícias, principalmente nesses dias, nos quais infelizmente há essa polarização política, onde muitas vezes não se consegue ver a vida como primazia, para além das opções políticas. Quantas fake news de todos os lados. Então precisamos tomar cuidado, verificar bem uma notícia, procurá-la em outros sites para ver se também dizem a mesma coisa. Somos responsáveis por aquilo que compartilhamos. E se compartilhamos notícias falsas pela internet, isso também é pecado, porque isso vai se disseminando, vai se espalhando. O próprio Papa Francisco, há 2 anos, na sua mensagem, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações, no domingo da Ascensão do Senhor, tratou desse tema, o quanto maléfico é essa situação das fake news, das falsas notícias. Tomemos cuidado. E no Evangelho, os adversários de Jesus pensam que deram um checkmate em Jesus. Para quem gosta do jogo do xadrez, checkmate é quando já não há uma solução, quando a derrota é inevitável. Qualquer das respostas que Jesus desse, iriam condená-lo. Se ele optasse por deixar apedrejar a mulher, ele contradizeria todo o seu ensinamento, toda a sua prática em favor da vida e não da morte. E pelo contrário, se ele se colocasse contra a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, que mandava apedrejar aquela mulher, seria igualmente acusado de estar contra Moisés. Os adversários pensam que deram o checkmate em Jesus. Mas Jesus amplia a sua visão, começa a escrever no chão, não dá uma resposta imediata. Muitos dizem que Jesus talvez escreveu naquele momento os pecados daqueles que acusavam a mulher e queriam apedrejá-la. Não sabemos se isso corresponde, mas é uma hipótese. O certo é que Jesus então ampliou a visão e teve uma saída inesperada para seus adversários. Saiu daquela condição que aparentemente era irreversível, e fez um lance decisivo a favor da vida. Quem de vós não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Com isso, os adversários de Jesus não contavam. Desarmados, derrotados, abaixam suas cabeças e voltam para casa. Então essa deve ser a nossa opção, sempre a vida, jamais a morte. Defender a vida em primeiro lugar, acima dos interesses políticos, ideológicos. Acima de tudo, deve ser a vida humana. Nós sabemos que o pós-coronavírus será um momento difícil para o Brasil, para todos os países. As consequências econômicas serão muito grandes e graves. Mas no momento, precisamos primeiro salvar a vida.
e depois salvar a economia. Que nós tenhamos essa mente ampliada e possamos colocar a vida como primazia, defender a vida, porque é isso que Jesus fez. E se nós somos seus discípulos, essa deve ser a nossa atitude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado.